Uma pessoa me pediu para gravar um vídeo sobre o tema desconfiança. É fato que vivemos numa sociedade de pessoas desconfiadas, onde umas não confiam nas outras, mas será que isso é uma espécie de defesa, de proteção? É algo positivo ou é algo negativo, desconfiar dos outros? Eu vou primeiro ler a mensagem que a pessoa me enviou e depois comentarei o tema, certo? Vamos lá. Gostaria de aproveitar a sintonia para que abordasse o tema desconfiança. Hoje vivemos numa sociedade desconfiada de tudo. Até que ponto esta desconfiança pode ser prejudicial? Vigilância versus desconfiança. Há diferença? Decepções levam o ser humano a desconfiar de tudo? Até mesmo da verdade? Por que o novo gera desconfiança? Como no tempo de Cristo, os escribas e fariseus desconfiaram da doutrina trazida por Jesus, justamente enviado pelo Deus que eles tanto juravam acreditar. Então, são várias perguntas presentes nesse mesmo comentário que eu vou tentar responder. É fato que as pessoas hoje são muito desconfiadas, mas por quê? Por que uma pessoa desconfia da outra? O que faz com que ela fique com uma pulga atrás da orelha frente ao semelhante? Eu acredito que alguém desconfia do outro quando ele próprio tem algo dentro de si, quando ele próprio tem uma conduta que ele sabe não ser certa e correta. Deixem-eu dar um exemplo. Um ladrão não confia em ninguém, porque como ele rouba, como ele passa a perna nas outras pessoas, ele acredita que os outros também são assim, e por isso o ladrão não confia nem na própria sombra. Isso é um fato. Isso é um fato. Como pessoas invejosas também, pessoas invejosas desconfiam de todo mundo, porque acreditam que as outras pessoas têm inveja delas, porque elas são invejosas, pensam que as outras pessoas também são, Então, a maior parte das pessoas que desconfiam das outras é porque tem qualidades ruins dentro de si, Qualidades ruins, Defeitos, na verdade, Não existem qualidades ruins. Então, são pessoas que têm muitos defeitos dentro de si, são pessoas que não têm uma conduta adequada, uma conduta reta, vagam por caminhos obscuros, e daí pensam que as outras pessoas também são assim. Então, na maior parte dos casos, as pessoas desconfiadas desconfiam dos outros porque elas fazem coisas erradas e acreditam que as outras pessoas também fazem. Então, eu acredito que este seria o primeiro ponto a abordar sobre esse tema. E daí, essa pessoa, ela diz, até que ponto a desconfiança pode ser prejudicial? Ela é prejudicial porque pessoas verdadeiras e bem-intencionadas acabam não sendo levadas a sério nos dias atuais. Porque vivemos num mundo de oportunistas, de salafrários, de indivíduos que procuram levar vantagem em cima da desgraça dos outros. Assim é com os líderes religiosos do nosso tempo, a maior parte são os picaretas. Assim é com os políticos. Assim é com essa nossa classe artística vagabunda, que vive de ajudas do governo por meio da Lei Rouanet, etc. e tal. Então existe toda uma hipocrisia por parte dessa classe artística que faz shows beneficentes, etc. e tal, mas de forma hipócrita. E por outro lado acaba surrupiando enormes quantias de dinheiro
dos cofres públicos, através de leis como a Lei Rouanet. Então o que acontece? Uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira que realmente quer ajudar o seu semelhante, ela acaba sendo prejudicada por causa da desconfiança das outras pessoas, porque vivemos num mundo tão problemático, de tantos problemas, de tanta corrupção, de tanta enganação, que as pessoas sérias que querem fazer alguma coisa não são levadas a sério. Não são levadas a sério. Né? Porque existe uma desconfiança estabelecida na sociedade. Por um lado, porque a maior parte das pessoas são pessoas que não têm uma boa índole, e pessoas de má índole desconfiam de todo mundo. Né? E também por causa de toda essa pilantragem por parte da classe política, de líderes religiosos, artistas hipócritas, a população está cansada de ser enganada e por isso que ela não acredita em praticamente ninguém, notadamente nas boas pessoas que são verdadeiras e sinceras e que querem ajudar de fato, mas acabam, por fim, acreditando nos pilantras. Essa que é a grande ironia, notadamente aqui no Brasil, mas eu acredito que é um problema mundial. Eu falo do Brasil porque moro aqui e conheço mais ou menos a realidade brasileira, mas as piores pessoas são levadas a sério nesse país. Né? Aqueles que têm uma boa desenvoltura, que falam bem, que conseguem seduzir o público, que conseguem ludibriar as pessoas. Indivíduos assim conseguem uma grande projeção, infelizmente. Né? Mas as boas pessoas, que muitas vezes não têm toda essa eloquência, acabam não sendo levadas a sério. Né? Mais adiante, essa pessoa então pergunta: vigilância versus desconfiança. Há diferença? O fato é o seguinte, claro, nós não podemos logo de cara acreditar em todo mundo. Nós temos que ficar com um pé atrás frente às pessoas, porque a inversão de valores é terrível nos dias atuais. Mas em vez de nós sermos desconfiados, nós temos que ser vigilantes. Precisamos ouvir a nossa intuição, né? Porque a intuição ela logo nos mostra o caráter de uma pessoa quando a vemos pela primeira vez. A intuição ela mostra dentro de nós qual é a da pessoa. Isso quando ainda ouvimos a intuição, quando estamos despertos e abertos, porque do contrário não identificamos nada disso e acabamos sendo enganados pelos piores. E a maior parte das pessoas acaba sendo enganada porque não tem vida interior, não tem intuição, não tem essa sensibilidade que permite captar a vibração da outra pessoa. Quando captamos a vibração de uma outra pessoa, nós podemos, de certa forma, saber como é essa pessoa, a sua índole, o seu caráter. A intuição, ela não se deixa enganar, porque a intuição ela é a voz do ser. A intuição capta as coisas magneticamente. E quando captamos o magnetismo de uma outra pessoa, nós temos como saber, a um primeiro olhar, qual é a intenção real dessa pessoa. Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas a intuição hoje ela é sentida por poucas pessoas, infelizmente, e por isso são enganadas. Outra questão é a seguinte, que esta pessoa me perguntou: decepções levam o ser humano a desconfiar de tudo? Até mesmo da verdade? Sim. Muitas pessoas se fecham por causa de decepções. Não conseguem dar a volta por cima, não conseguem se superar. E daí passam a desconfiar de tudo, até mesmo da verdade.
Isso é um fato que nós podemos observar. Mas as decepções, elas não podem servir, elas não devem servir para nos desviar do caminho natural, mas para que nós possamos nos superar. Em primeiro lugar, as pessoas se decepcionam porque não são vigilantes. Elas desconfiam dos outros, desconfiam das pessoas erradas, né? E confiam, né, também em pessoas erradas, né? Das pessoas certas desconfiam e das pessoas erradas não desconfiam. E daí acabam se frustrando. E essas frustrações geram decepções. E muitas pessoas, ao se enganarem com outras pessoas, por fim, não acreditam mais em nada, desconfiam de tudo, até da própria verdade. Então, as decepções que são resultantes de uma falta de vigilância, de uma falta de vida interior, de uma falta de intuição, de uma falta de sensibilidade, levam as pessoas também a desconfiarem de tudo. E outra questão que a pessoa colocou: por que o novo gera desconfiança? Como no tempo de Cristo, os escribas e fariseus desconfiaram da doutrina trazida por Jesus, justamente enviado pelo Deus que eles tanto juravam acreditar. Então, Jesus foi uma vítima da desconfiança das pessoas em seu tempo, notadamente dos fariseus e dos escribas, que dispunham de um domínio sobre a população, né? Mas estavam ali difundindo uma religião morta, pautada em dogmas apenas. E Cristo trouxe a verdade, trouxe o novo, e isso gerou a desconfiança por parte dos fariseus e dos escribas. E por quê? Porque eles temiam perder a influência sobre o povo. Se o povo despertasse e seguisse Cristo, o que aconteceria? Fariseus e escribas morreriam de fome, perderiam totalmente a sua influência, como é nos dias atuais também, com os falsos líderes religiosos, que constituem a maior parte dos líderes religiosos dos dias atuais. O que observamos lá? Apenas interesses financeiros. Os líderes espirituais e religiosos do nosso tempo querem faturar, como no tempo de Cristo. Provavelmente está pior nos dias atuais. E se Cristo voltasse, hoje, esses mesmos líderes religiosos e espirituais que tanto falam em nome de Jesus e de Deus, o crucificariam de novo. Então, a desconfiança, ela surge também de um medo de perder uma influência e um domínio sobre a sociedade. Uma pessoa que engana os outros e que desfruta de bens financeiros em detrimento disso, de privilégios, uma pessoa dessas tem medo de perder essa influência e desconfia de qualquer pessoa que ameaça desmascará-la. Cristo estava desmascarando em seu tempo os escribas e os fariseus, e por isso o odiavam, e chegaram ao ponto de levá-lo à morte, né? Porque Cristo foi assassinado. E em nosso tempo é assim também. Qualquer pessoa que questiona dogmas rígidos, dogmas que bitolam, dogmas que escravizam, acaba sendo realmente vítima da desconfiança, do ódio e de perseguição. As perseguições ocorrem nas diferentes esferas, perseguições políticas e perseguições religiosas também, por parte daqueles que estão lúcidos e despertos e que enxergam a verdade e buscam alertar seus semelhantes. Pessoas assim não são benquistas nos círculos religiosos, que são espaços de domínio e bitolação nos dias atuais. Nada diferente do tempo de Cristo, ou pior
do que era no tempo de Cristo. Então, a desconfiança é algo que está presente na sociedade dos dias atuais. Não que nós devemos acreditar em todo mundo, não é isso que eu estou falando, mas nós precisamos ser vigilantes. Há uma grande diferença entre estar vigilante e desconfiar dos outros. O espírito, quando desperta, é vigilante e intuitivamente ele saca qual é a das pessoas. O espírito ele capta o magnetismo das pessoas e logo identifica qual é a intenção das outras pessoas. Então o espírito ele não desconfia, ele consegue perceber o magnetismo da pessoa. Já a desconfiança ela está na mente das pessoas, não no espírito. E a mente, como ela é apegada às coisas, como ela é presa, como ela é materialista, como ela é restrita, ela desconfia. Desconfia de qualquer pessoa que possa representar uma ameaça à influência, uma ameaça ao poder, uma ameaça aos privilégios financeiros e por aí vai. Então os seres humanos de nosso tempo são realmente muito desconfiados porque são pessoas muito presas à mente. Pessoas muito presas à mente, que não têm intuição praticamente. Agradeço a essa pessoa que me enviou essas perguntas. São perguntas muito interessantes. O vídeo poderia ir bem mais longe. Há muitas coisas a serem ditas ainda, mas eu vou encerrar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!